E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, onde vocês estiverem aí nesse planetão, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer, obrigado pelas visualizações, só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, canal Paulo Dharma 1970 no YouTube, e aqui embaixo tá aqui o meu Instagram, tá? Arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram, me segue lá, beleza? Ó, pra quem não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma, pedindo pra você curtir o vídeo antes de começar, né? Óbvio, antes de começar, curta o vídeo, se inscreve aí no canal, ó, tem um botãozinho de se inscrever bem aqui, se eu não estou enganado, tá aqui no cantinho aqui. Você apertando esse botão, você já está inscrito no canal, e ó, toda semana, e aperta o sininho também, toda semana você vai ter um vídeo novo sempre, pelo menos 3 vídeos, sexta, sábado e domingo, do seu gosto. Vai ter lá livros, resenhas de literatura, ficção científica e o que for, né? Nós sempre estamos trabalhando aqui, tentando fazer o melhor vídeo possível, a melhor resenha possível, sempre, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91. Esse é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. Se você quiser dar uma ajuda, beleza? É sempre bem-vindo, tranquilo? Então a gente já vem aqui, meteu o pau. Tem uns negócios aqui interessantes aqui para falar aqui, beleza? Então até já já, valeu! A resenha da semana é esse livro visceral aqui, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Esse livro visceral. A Charlotte Brontë é uma autora que eu, assim, há muitos e muitos anos eu tenho sempre com admiração, e isso eu acredito que seja da grande maioria dos leitores, né, das pessoas que costumam ler. As pessoas curtem bastante Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e deixam as irmãs Brontë meio que pra lá, né? Brontë, as irmãs Brontë, não Brontë, Brontë, Emily Brontë, porque eu sempre esqueço desses 2 pontinhos aqui em cima. Desculpe a minha ignorância. Emily Brontë. As pessoas sempre estão atrás do Morro dos Ventos Uivantes. Tem filme, tem tudo, né? Morro dos Ventos Uivantes está para todo lado. Foi um livro que eu li, acho que eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu fixei, eu achei esse romance aqui tão extraordinário, que eu me prometi, não vou fazer resenha dele, nunca. É um livro que eu não vou fazer resenha, porque tem 800 mil resenhas sobre o Morro dos Ventos Uivantes na internet, no YouTube. Eu falei, não vou, esse é o que eu não vou. E aí, o que acontece? Eu comecei a pegar, eu peguei a Jane Eyre, né? A Jane Eyre. Por que eu peguei a Jane Eyre? Tava eu andando por aí e cheguei numa parada de ônibus. Olha só como é que Deus faz as coisas assim. Deus é um negócio impressionante. Eu tava saindo, andando, passei por uma parada de ônibus, topei com essa versão aqui, a versão original, né? Da Charlotte Brontë, o Jane Eyre. Tava lá na parada, em cima do banco da parada de ônibus. Eu peguei, cara, isso é coisa, eu falei, não, isso é coisa de Deus, não é possível, Jane Eyre, Charlotte Brontë. Eu peguei e falei assim, vou levar e vou ler. E comecei a ler no mesmo dia. Isso porque esse livro tá aí há 150 anos, pelo menos. Ou mais, tá? Eu falei, não. Porque eu, há algum tempo atrás, se você procurar no meu canal, você vai ver que eu fiz um vídeo O Segredo de Lily Hart, que é desse livrinho aqui, que é um livrinho de textos descobertos da Charlotte Brontë, publicados em 1979. A mulher já tinha morrido há um século, pelo menos, né? Então eu fiz um vídeo, tem um vídeo aí no canal. Ele já deve estar rodando por aí já, quando eu tô fazendo esse vídeo, já deve estar rodando, porque como é que faz? Eu faço um vídeo, mas eu fico olhando assim, cara, quem quer a Charlotte Brontë em detrimento da Emily? Aí eu venho protelando isso, mas provavelmente quando esse Jane Eyre aqui estiver circulando, esse vídeo desse Segredo de Lily Hart já deve estar aparecendo inclusive aqui na beiradinha aqui, que eu devo colocar. Deve estar aqui. Quando eu postar esse vídeo, ele vai aparecer aqui. O que acontece? Eu topei com esse livro de Jane Eyre e falei, vou ler.
Aí eu passei, nesse mesmo dia que eu encontrei esse aqui, eu passei na biblioteca e, pasmem, tava lá. Uau! Peguei. E no mesmo dia comecei a ler. Levei o quê? Uma semana. São quantas páginas na edição original aqui? São em torno de 450 páginas. Tipo, lendo 100, se você ler 100 páginas por dia, que geralmente é o que eu faço, uma média de 100 páginas por dia, em 4 dias já teria acabado. Eu levei mais ou menos uma semana lendo, que eu fui lendo outras coisas, uma semana e pouca lendo, que eu fui lendo outras coisas. Aí, li o livro, achei o livro espetacular. Claro, óbvio, é um dos grandes romances do século XIX, da era vitoriana, aquela coisa toda, um livro bem feminista, né? Bem feminista, tem vídeo circulando no YouTube aí de resenhas falando do feminismo da Charlotte Brontë, e inclusive eu faço até uma alusão ao fato da mulher escrever muito, ela escreve muito, as irmãs escrevem muito, não precisou de muito, né? As mulheres elas tinham elas eram, a régua delas eram maiores do que muitos escritores homens da época. Elas não precisavam de muito, elas escreviam mesmo desde criança. Elas montaram lá um grupo, né, junto com o irmão. Já a outra irmã, né, a Anne Brontë, desse romance aqui, ó, eles montaram desde cedo o clubinho de escrita deles. Eles escreviam desde que aprenderam a ler. Então, quando chegaram mais ou menos numa idade adulta, já estavam craques, né? Tem um textinho do nosso Otto Maria Carpo, que ele escreve na história da literatura ocidental, que eu vou passar aqui. Eu não posso deixar de passar o Otto Maria Carpo nessa altura da vida, porque o Otto Maria Carpo é uma das... Tirando 1984, que ele fala mal, o resto ele acertou. Como é que é? Otto Maria Carpo tem razão. Então ele escreve sobre as irmãs Brontë aqui, ó. As irmãs Brontë. Eu sempre esqueço desse acento. Olha só. O caso de Reed ajuda a compreensão do caso colocado em nível muito superior das irmãs Brontë. No caso de Reed, força dramática num escritor fora da literatura séria. No caso das irmãs Brontë, força dramática e espírito visionário em romancistas fora de literatura profissional. Nesse último caso, o romantismo é tão aparentemente romantismo de evasão que nada revela o ambiente real das autoras, e tudo isso disfarçado de romance realista, de tal modo que as Brontë foram consideradas durante decênios como contemporâneas legítimas de Miss Gaskell, que lhes escreveu a primeira biografia. Mas Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Vivantes, não se encontra em nenhuma parte da Inglaterra. E assim como a obra Wuthering Heights está fora do espaço, assim se encontra ela fora do tempo cronológico da história da literatura. Até os romances de Charlotte Brontë, mais realistas, são expressões de um romantismo recalcado. Aparentemente aqui parece que ele está falando mal, né? Os Filhos do Vigário, de Haworth, que é o pai das irmãs Brontë, lugar perdido no Yorkshire, tinham todos, ao que parece, capacidades geniais. Mas Anne, a autora do comovente romance Agnus Grey, de 1847, extinguiu-se cedo demais para revelar a sua medida. E o filho Branwell, que também todos eles faziam parte dos grupinhos de leitura, tá? Todos os irmãos Brontë. Ele mesmo, personagem romântico de Jane Maudit, encontrou um fim sinistro sem ter dado nada. De Emily, o mundo não tomou conhecimento durante muito tempo, a autora do Wuthering Heights. Fica Charlotte Brontë, que levou a um equívoco, um sucesso surpreendente. Jane Eyre é a história da escola terrível, na qual duas irmãs da autora morreram de tuberculose. Alguns consideraram a obra como literatura de acusação. Não vi nada disso. Sério. Denúncia de sofrimento de crianças como em Dickens. Outros estavam fascinados pela continuação da história escolar, as aventuras da pobre Aya, com o romântico Rochester, como se Charlotte Brontë fosse uma Richardson moderno. E todos choraram. Uma alemã, fabricante de peças sentimentais, Charlotte Bridge Pfeiffer, transformou o romance em versão dramática, Die Weise von Lowood, de 1855, a qual se abriram os teatros do mundo inteiro. Na verdade, Jane Eyre
já é uma obra bastante dramática, mas o estilo é o do realismo moderado da época, e a psicologia da estirpe da psicologia sentimental de Samuel Richardson parecia produto legítimo da alma de uma pobre professora de recalcados instintos de felicidade, pois a própria Charlotte Brontë também levou à existência de uma professora pobre. Os outros romances menos famosos, girando em torno de temas parecidos, confirmaram essas impressões. Sobretudo, sabiam os biógrafos explicar o romance Villette pelas experiências eróticas pouco felizes de Charlotte Brontë com o diretor de um educandário em Bruxelas, onde ela lecionava. Shirley, Villette e The Professor. Admite-se que a atmosfera sinistra da escola de Lowood e Jane Eyre é menos instrumento de literatura social do que resíduo livresco do romance gótico. O próprio Rochester é um herói byroniano. Todos os romances de Charlotte Brontë que pareciam tão modestamente realistas são do romantismo excessivo de uma intensidade de expressões visionária. E afinal, as pesquisas biográficas deram o resultado de que Villette não se baseia de modo algum nas experiências com o professor Heger em Bruxelas. Escrevendo romances sentimentais ao gosto das leituras da época, Charlotte Brontë notou suas visões singulares indissoluvelmente ligadas às visões de suas irmãs. Aí ele vai falar, obviamente, da Emily. Eu não vou falar da Emily aqui, porque a Emily, como eu falei, tem trocentos mil vídeos do Morro dos Ventos Uivantes rolando por aí. O que acontece aqui? O livro, se é que você não viu nada ainda, conta o livro em inglês seria Charlotte Brontë, Jane Eyre, An Autobiography, uma autobiografia. É um livro escrito em primeira pessoa, a visão da Jane Eyre sobre a vida dela, né? Até ela encontrar o Rochester, o amado dela, o homem, né, por quem ela acaba finalmente ficando junto depois de muitas peripécias, etc, que acontece no livro. Ela começa contando a história dela quando ela é criança, com 9 anos de idade. Ela sofre abusos da Mrs. Reed, que é a mulher que toma conta dela porque o pai e a mãe morreram. E ela é uma espécie de tutora. Então ela tem os filhos, uma espécie de gata borralheira, assim, que eu achei muito gata borralheira, né? Que ela praticamente ela sofre nessa casa, segundo ela, né? Sempre naquela visão primeira pessoa, ela sofre bastante nessa casa. E ela é mandada para Lowood, que é uma espécie de internato, onde ela vai ficar lá, onde ela vai, depois dos 9 anos de idade, ela vai ficar entre os 9 e os 18 anos de idade. Ela vai ficar lá e vai sofrer lá algumas coisinhas lá, mas ela acaba se tornando professora lá também. Mas ela, como eu estou falando, essa Mrs. Reed vai fazer ela sofrer bastante. Ela acaba tendo que ir para esse local. Uma passagemzinha que eu separei aqui, ó, ainda na página 44. Ainda é Racelas, que é o nome de um livro, né? Perguntei, chegando junto dela. Sim, ela disse, estou terminando de ler agora. 5 minutos depois, ela fechava o volume. Fiquei contente, pensei, bem, agora talvez ela queira conversar. E sentei-me no chão ao seu lado. Qual é o seu nome além de Burns? Ellen. Você veio de longe? Sim, muito longe, vim do norte, quase na fronteira com a Escócia. Pretende voltar? Espero que sim, mas ninguém pode estar certo quanto ao futuro. Você deve ter vontade de deixar Lowood, não tem? Não, porque deveria vir a Lowood para receber uma educação e seria inútil ir embora antes de alcançar esse objetivo. Mas aquela professora, Miss Scatcherd, é tão cruel com você? Cruel? Não, de jeito nenhum. Ela é severa, corrige minhas faltas. Essa parte eu achei das melhores do livro. Se eu fosse você, não gostaria dela. Eu a enfrentaria. A Jane Eyre falando, né? Se ela me batesse com aquela vara, eu a arrancaria das mãos dela e a quebraria debaixo do seu nariz. Provavelmente não faria nada disso, mas se fizesse, Mr. Brocklehurst expulsaria você da escola. Seria uma grande felicidade para os seus parentes. É infinitamente melhor aguentar com paciência um castigo que só atinge você do que cometer uma ação impensada cujas consequências atingiriam todas as pessoas da sua família. E a Bíblia diz que devemos pagar o mal com o bem. Mas parece uma desgraça ser açoitada e depois mandada para o meio de uma sala cheia de gente. E você já está crescida. Eu sou bem mais nova que você e não suportaria isso. Ainda assim, seria sua obrigação suportar, se não tem como evitar.
É tolice e fraqueza a gente dizer que não suporta algo que o destino quer que suportemos. Eu ouvi com espanto. Não entendi aquela doutrina de resignação. E menos ainda consegui entender ou simpatizar com a paciência que ela demonstrava para com os seus carrascos. Senti que Ellen Burns via as coisas através de uma luz invisível aos meus olhos. Talvez ela estivesse certa e eu errada, mas não pensei muito no assunto. Como Félix, deixei para uma ocasião mais propícia. Você diz que comete faltas, Ellen. Que faltas são essas? Para mim você parece boa. Ouça o que eu digo. Não julgue pelas aparências. Eu sou desleixada, como Miss Scatcherd diz. Nunca consigo manter as coisas em ordem. Sou descuidada, esqueço as regras. Fico lendo quando deveria estar estudando. Não sou organizada e às vezes eu digo, como você, que não suporto me sujeitar às convenções. Isso tudo é muito irritante para Miss Scatcherd, que é naturalmente limpa, pontual e minuciosa. E rabugenta e cruel, acrescentei. Ellen Burns, porém, não aceitaria a minha adição. Manteve-se silenciosa. E Miss Temple é tão severa com você como Miss Scatcherd? Ao ouvir o nome de Miss Temple, um suave sorriso passou pelo seu rosto grave. Miss Temple é extremamente bondosa, não consegue ser severa com ninguém, nem com a pior aluna da escola. Ela vê os meus erros e me corrige com gentileza. E se faço alguma coisa digna de elogios, ela me recompensa amplamente. Uma prova cabal da minha natureza tristemente defeituosa é que mesmo as suas admoestações tão meigas, tão racionais, não conseguem me curar das minhas faltas. Mesmo os seus elogios, embora eu os valorize imensamente, não conseguem me estimular a ser cuidadosa e prudente. Isso é curioso, eu disse. É tão fácil ser cuidadosa? Para você, sem dúvida. Deve ser. Eu observei durante a aula esta manhã e vi que você é muito atenta. Seus pensamentos nunca pareciam vagar enquanto Miss Miller explicava a lição ou lhe fazia perguntas. Já eu estou sempre devaneando. Quando parece que estou ouvindo Miss Scatcherd e aprendendo tudo o que ela diz, muitas vezes não escuto nem o som da sua voz. Eu entro numa espécie de sonho. Às vezes penso que estou em Northumberland e que o barulho que ouço ao meu redor é o ruído da água de um pequeno riacho que corre perto da nossa casa em Deepden. E aí, quando chega minha vez de responder, tenho que ser despertada. E sem ter ouvido nada da leitura para ouvir o fantasioso riacho, não sei o que responder. Ainda assim, respondeu muito bem essa tarde. Foi por acaso, o assunto que estávamos lendo me interessou. Esta tarde, ao invés de sonhar com Deepden, eu me perguntava como um homem bem intencionado podia agir de modo tão injusto e tão imprudente como Carlos I, ou Charles I, né, como eu conheço mais, às vezes fazia. Lamentei que, com toda a sua integridade e consciência, ele não conseguisse enxergar nada além das prerrogativas da coroa. Esse foi o rei inglês que em 1649, 1650, ele teve a cabeça cortada, porque ele entrou... Aconteceu uma guerra civil na Inglaterra, em 1650, e aí ele teve a cabeça cortada. Ele resolveu desafiar lá o Lorde Protetor. O Lorde Protetor, vou botar o nome dele aqui, eu não estou lembrando aqui agora. O Lorde Protetor. Aí ele acabou perdeu na guerra civil e teve a cabeça dele cortada. Aqui, ó. Se apenas tivesse sido capaz de olhar mais longe e ver para onde levava o Cromwell, o Lord Cromwell. Nem vou colocar então aqui. É o Cromwell. O Cromwell, que entrou em guerra civil, se transformou em Lorde Protetor da Inglaterra, esse Carlos I. Ainda assim, onde levava o que chamam de espírito dos tempos. Ainda assim gosto de Carlos I, eu respeito, tenho pena dele, pobre rei assassinado. Sim, seus inimigos eram piores, derramaram sangue que não tinham direito de derramar. Como ousaram matá-lo? Ela estava falando consigo mesma. Esqueceram-se que eu não podia entendê-la muito bem. Imagina, falando de Carlos I. Não tinha a menor ideia que Carlos I. Guerra Civil. Estava plantando bananeira, né? Que eu era ignorante no assunto de que falava, quase isso. Eu a trouxe de volta para o meu nível. E quando Miss Temple dá aula, seus pensamentos se dispersam também? Não, quase nunca. Miss Temple geralmente tem coisas a dizer que são mais novas do que as minhas reflexões. A linguagem que ela usa me agrada especialmente. E as coisas que diz coincidem com aquilo que quer aprender. Bem, então com Miss Temple você é boa. Sim, mas de um modo passivo. Não faço nenhum esforço, apenas deixo a intuição me guiar. Não há mérito em tal tipo de bondade. É uma grande conquista. Você é boa
com aqueles que são bons com você. Isso é tudo que sempre desejei para mim. Se as pessoas fossem sempre boas e obedientes com aqueles que são cruéis e injustos, os maus teriam tudo a seu modo. Nunca sentiriam medo e assim nunca mudariam, mas se tornariam cada dia piores. Se nós apanhamos sem razão, devemos bater de volta com mais dureza. Estou certa disso. Com tanta dureza que a pessoa que nos bateu nunca se atreva a fazer isso de novo. Você mudará de ideia quando crescer, espero. Por enquanto é apenas uma menina ignorante. Mas eu sinto isso, Ellen. Devo desprezar aqueles que não se importam. Não importa o que eu faça para agradá-los. Continuam a me ferir. Devo resistir àqueles que me punem injustamente. Isso é tão natural quanto amar aqueles que me querem bem ou submeter-me ao castigo quando sei que é merecido. Os pagãos e as tribos selvagens sustentam essa doutrina, mas os cristãos e as nações civilizadas a repudiam. Como? Não entendo. Não é a violência que vence o ódio, nem a vingança é o melhor caminho para curar a injúria. E o que é então? Leia o Novo Testamento e observe o que Cristo diz e faz. Tome a sua palavra como regra e os seus atos como exemplo. E o que ele diz? Ama os teus inimigos, abençoa os que te ofendem, faça o bem àqueles que te odeiam e se utilizam de ti. Então eu teria de amar Miss Reed, a ex-preceptora dela, o que não consigo fazer, e devia abençoar seu filho, o que é impossível. Ellen Burns, por sua vez, pediu-me que explicasse. Imediatamente comecei a relatar do meu jeito a história dos meus sofrimentos e das indignidades que sofri. Quando provocada, tornava-me agressiva e amarga, e contei de forma como sentia, sem suavizar nem ocultar coisa alguma. Ellen ouviu-me com paciência até o fim. Esperava que ela fizesse algum comentário, mas ela não disse nada. Bem, perguntei impaciente, Miss Reed não é uma mulher mais sem coração? Ela foi dura com você, sem dúvida. Mas você vê, é porque ela não gosta do seu feitio de caráter, assim como Miss Scarshed não gosta do meu. Mas como você lembra com detalhe tudo que ela lhe fez ou disse, que impressão profunda e singular a injustiça deixou no seu coração. Não guardo comigo nenhuma crueldade desse tipo. Você não seria mais feliz se tentasse esquecer as severidades de Miss Reed, junto com as apaixonadas emoções que provocou? A vida me parece curta demais para ser gasta nutrindo animosidades ou recordando erros. Nós somos e devemos ser, todos e cada um, sobrecarregados de pecados nesse mundo. Mas logo virá o tempo, acredito, em que nos livraremos desses erros, livrando-nos do nosso corpo corruptível, quando a degradação e o pecado deixarão nosso corpo mortal. E restará apenas a centelha do Espírito, o impagável princípio da luz e do pensamento puro, como o Criador nos legou para inspirar a criatura. Como a alma veio, retornará. Talvez volte a existir em algo maior que o homem. Talvez passe da degradação à glória, da pálida alma humana ao brilho dos anjos. E passará ao contrário, do homem para o demônio? Não posso acreditar nisso, não posso acreditar nisso. Mantenho outra crença que ninguém nunca me ensinou e a qual raramente me refiro. Mas é nela que me delicio e a ela que recorro. Pois estende a esperança a todos e faz da eternidade um descanso, um poderoso lar, não um terror ou um abismo. Além disso, com essa crença consigo separar o criminoso do seu crime. Posso sinceramente perdoar o primeiro enquanto abomino o segundo. Com ela, a vingança nunca perturba meu coração, a degradação nunca me atinge profundamente, a injustiça nunca me deprime demais. Eu vivo em paz, à espera do fim. Ellen falava de cabeça baixa e ao terminar a frase sua cabeça pendeu ainda mais. Vi pelo seu olhar que não desejava mais falar comigo, etc, etc, etc. Foi uma passagem sensacional do livro, uma passagem... Porque assim, as meninas se vestiam de preto, meio quaker, assim, bem, né, aquela coisa bem... Era vitoriana. E a Jane Eyre, assim, pelo menos o que está dizendo no livro, né, pelo menos a visão dela sobre os sofrimentos, que a gente nunca leva muito a sério, leitor nunca leva muito a sério um autor, um livro, quando ele é escrito na primeira pessoa, né? Porque você sabe que a gente... E além de tudo, eu tenho a impressão de que isso aqui foi muita coisa tirada de diário, que depois a Jane Eyre, né, a autora, transformou, né? Não estou falando da Charlotte Brontë, estou falando da Jane Eyre, porque o nome do livro é Jane Eyre, An Autobiography, uma autobiografia. Ela pegou muitas coisas aqui dos diários que ela devia escrever, que não é isso aqui obviamente não é falado, isso aqui é eu que estou dizendo,
e depois transformou num livro de 400 páginas. Ela pegou os diários que ela escreveu ao longo do tempo e fez aí o recorte para transformar isso aqui num livro, né? Transformar num livro que é a vida da Jane Eyre. Então é isso. Aí depois ela sai daqui, ela sai dessa Lodewood, vai morar num castelo. Lá ela encontra um homem que é o Rochester, né? Rochester. Ela vai encontrar esse homem lá. Esse homem ela vai se apaixonar. Ela vai se apaixonar por esse sujeito. Só que esse sujeito tem um segredo que, se você não quiser saber, né, parar o vídeo aqui agora, porque tem spoiler, eu não posso deixar de falar sobre isso. Esse cara é casado. Ó, já começa daqui. Ele é casado. Eles tentam se casar, mas aí há um acontecimento que faz com que esse casamento não aconteça. Tipo, pare agora, né? Pare agora, senhor juiz. Um advogado chega e diz: não, ele é casado, ele é bígamo, ele não pode se casar, ele tem uma segunda esposa. Aí vão descobrir que essa esposa é uma louca que o Rochester deixa no castelo, guardado lá. Essa louca, inclusive, tenta assassiná-lo várias vezes toca fogo na cama onde ele está dormindo. Aquelas coisas góticas, né, do século XIX, bem góticas. O romance daquelas charnecas vitorianas, aqueles locais assim bem sombrios. Aí você vai lendo assim, o que será que é isso aqui? Será que tem vampiro? Eu até cheguei a pensar em vampiro. Porque a mulher tá dormindo no meio da noite, escuta umas risadas estranhas, escuta umas risadas esquisitas. Aí você vai descobrir que o cara tinha uma mulher que ele tinha casado na França. Ele tem uma menina que ele não sabe se é filha, ele não considera uma filha, que a Jane Eyre toma conta, que é a Adele. Uma menina que ele toma conta, que ele é preceptor dessa menina. Como ele tinha namorado com uma mulher e teve um filho com essa mulher, não chegou a casar, ele casou com outra, e essa mulher tinha problemas graves, ela era doida, mas aí ele já estava casado, naquela época para se separar não tinha a menor chance, ainda por cima a mulher sendo doida, piorou. Aí ele coloca ela num castelo, bota lá a Mrs. Poole para tomar conta, uma mulher que a Jane Eyre acha que é a doida que tá fazendo eles colocam a culpa na empregada, né? Coloca a culpa na empregada, só que o Rochester tá sabendo, né? Mas ele não quer revelar pra Jane Eyre que ele é casado. Aí quando ela descobre que ele é casado, ela foge. Ela se manda do lugar e sem nenhum centavo, sem nada. Uma das coisas mais patéticas que tem no livro, ela larga tudo, abandona tudo. Ela abandona todas tudo. O cara tinha prometido pra ela rios e dinheiro, joias, etc, larga tudo e vai viver, assim, vai comer o pão que o diabo amassou até chegar numa localidade, e nessa localidade vai lá ter um sujeito chamado St. John, que é uma espécie de um pastor que tem umas irmãs. Eles recebem ela tá nas últimas já, neve, chuva, a mulher tá quase morrendo, porque ela tentou chegar nos locais, não tinha pão, não tinha comida, não tinha nada, as pessoas chutando ela, não querendo saber dela de jeito nenhum. E ela consegue chegar nesse local, ela no meio do caminho come umas espigas de milho, um negócio bem trágico, assim. Por isso, assim, não faça as coisas com afoiteza. Esse é um conselho aqui do livro da Charlotte Brontë. Não faça as coisas não se afoite, não abandone assim, leva pelo menos um dinheiro. Leva alguma coisa, ela larga tudo sem nada, porque ela não quer, assim, o cara é bígamo, larga tudo e vai, ela tinha 20 shillings, entrega esses 20 shillings lá pro cara da carruagem, esquece, aí fica sem nenhum centavo, deixa a bagagem dela com o cara da carruagem, esquece, fica doida, vai parar na cidade, ninguém quer saber dela, ela chega numa localidade desse St. John, aí ela é acolhida, né, já nas últimas, aí ela começa novamente, né, vai ser professora lá da escolinha. Esse St. John é um cara muito puritano. Ele é um indivíduo bem puritanão, sim, rígido. Ele quer levar o evangelho para os indianos. Olha que doideira. Ele quer levar o evangelho de Cristo para os indianos. Ele
quer aprender lá o Hindustão. Ele quer levar a Jane Eyre com ele, quer casar com ela, mas não é. Ele não quer casar bem com ela por conta que ele gosta dela. Ele quer que ela vá junto com ele, pra eles lá pregarem pros indianos lá, aquela coisa toda. Aí ela ela volta lá pro castelo. Lá, ela volta pro castelo e chega lá, o castelo tá todo arrebentado, tudo quebrado, tudo queimado. Aí ela descobre a história de que a doida, ex-esposa do. A esposa do Rochester, numa noite tinha escapulido lá da Mrs. Poole, que a Mrs. Poole tomava uns tragos lá, tomava umas bebidas lá, ela consegue. Aí a mulher tá bêbada, ela sai, toca fogo no castelo inteiro, o castelo vem abaixo, ela morre. Olha que beleza, ela morre, ó, já abriu ela morre. O Rochester salva lá as pessoas que estão no castelo. Aí acontece um acidente, ele perde uma parte do braço nesse acidente, fica meio cego do olho. Depois com o tempo ele vai recuperar a visão quando a Jane Eyre voltar, quando ela fizer esse périplo, ela voltar pro castelo. Ela fica, não posso esquecer, ela fica rica. Ela recebe uma herança de um parente distante que tá na Ilha da Madeira. Olha que beleza. Ela recebe uma grana, 5 mil libras. Ela tinha recebido 20, mas ela divide cada um com os parentes, que ela descobre que esse St. John e as meninas são parentes dela, são primos. Olha que lindo. Ela foi parar na casa do pessoal que era parente dela. Olha, que mundo maravilhoso. Ela tava comendo um pouco de abamaçô. Assim, é Deus, né? Deus ex machina, né? Só pode. Ela vai parar na casa dos parentes dela, vai descobrir isso depois. Ela recebe uma grana num parente morto que tá ali na Madeira. Ela recebe 20 libras, que era uma grana enorme na época. 20 ou é 20 mil? Não tô lembrando agora aqui. Eu acho que não era 20 mil, não. Acho que devia ser 20 libras. Ela recebe, ela divide, ela dá 5 para cada um. Cada um fica com 5. Ela com o coração bondoso dela, ela dá 5 para cada um, divide. Mesmo assim, 5 já era muito dinheiro. E aí ela volta para encontrar com o Rochester. Ela vai encontrar ele lá, né, amargurado, praticamente sem comer, com as unhas grandes, tipo a Bela e a Fera. Vai encontrar, ela volta, vai cuidar dele, uma feminista, né, atrás de um casamento maravilhoso, lindo, maravilhoso, que é a paixão da vida dela, é a paixão da existência dela, esse Rochester. Ela volta porque ela escuta no meio da noite, ela escuta um Jane. Aí ela escuta aquela voz, e o Rochester vai dizer depois que ele orou na noite. Ele nunca tinha pedido nada a Deus, e ele orou e ele gritou pelo nome da Jane aqui, ó, quase no finalzinho, ó. Jane, creio que me considero um cão ateu, mas agora nesse mesmo momento meu coração se enche de gratidão pelo Deus benevolente que reina sobre a terra. Deus não vê como os homens, mas com muito mais clareza. Não julga como os homens, mas com muito mais sabedoria. Eu errei, maculei a inocência da minha flor, manchei de culpa a sua pureza, e o Onipotente arrebatou-a de mim. Eu, na minha teimosia, quase amaldiçoei essa provação. Em vez de acatar a sua vontade, desafiei-a. A justiça divina seguiu seu curso, e a desgraça me atingiu com toda a força. Fui forçado a passar pelo vale das sombras da morte. Salmo 91. O castigo de Deus é poderoso, e aquele que me atingiu tornou-me humilde para sempre. Você sabe como sempre me orgulhei da minha força, mas o que é feito dela agora, quando preciso ser guiado pelos outros como uma criança? Ultimamente, Jane, e só ultimamente, comecei a tomar consciência da mão de Deus no meu sofrimento. Comecei a sentir remorso e arrependimento, e o desejo de me reconciliar com meu Criador. Comecei a rezar algumas vezes, orações muito breves, mas sinceras. A Jane volta para ele, eles se casam, e assim o romance conto de fadas, assim, na visão da Jane Eyre, ele é concluído. Eu tinha separado outras passagens aqui, mas engraçado que as passagens, é como se Deus tivesse tirado as passagens do livro. Eu separei várias passagens aqui, mas não, sei lá, não tá aqui, beleza? Ó, Jane Eyre é um grande romance do século XIX,
tá? É um dos livros mais lidos do século XIX. A mulher, ela, inclusive, eles naquela época, as mulheres escreviam com pseudônimo de homem, né? George Eliot, que eu já fiz o Middlemarch no canal, que tem aí no canal. Então, as irmãs Brontë, elas escreviam com pseudônimos, né? Elas escreviam com pseudônimo masculino, e só depois é que tinha elas anunciaram os verdadeiros nomes. Eu quero dizer, antes de terminar, eu quero colocar uma curiosidade. Eu fui assistir alguns filmes baseados, né, na obra da Charlotte Brontë. Eu fui assistir o Jane Eyre original, de 1943, ó, aqui, ó, que tem o Orson Welles, e que tem o roteiro foi escrito pelo Aldous Huxley, além do diretor Stevenson e o John Roseman, baseado no livro da Charlotte Brontë. Esse filme aqui, que inclusive tem na internet, que eu achei ele na internet, tá? É o seguinte, eu assisti também a versão de 1970, assisti duas versões, são cerca de 16 versões. Acho que na década de 90 teve uma, e nos anos 2000 teve outra da Jane Eyre, tá? Mas a pichotada que eles fazem com o livro, eu não poderia, assim, eu sou um crítico ferrenho de adaptações cinematográficas. Você pega um catatal desse aqui, 400 páginas, mesmo que o Aldous Huxley ele cortaram aqui, fizeram a versão de 70, ela aparece o St. John, eu acredito que em outras provavelmente também, mas nessa aqui eles cortam, eles fazem o reencontro da Jane Eyre com a tia, né, já morrendo lá no meio do livro, que ela sai do castelo e vai lá, eles suprimem a história do St. John e fazem com que ela estivesse lá na casa da tia, da Miss Reed. Ela volta para casa da Miss Reed para cuidar dela e suprime toda a história. Eles fazem assim um samba do crioulo doido, assim, essas adaptações eu sou extremamente crítico, eu só não estou enganado, eu assisti também as adaptações do Morro dos Ventos Uivantes, e o que os caras fizeram, eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes, se eu não estou enganado, eles nem terminam o livro. Eu sei lá, eu sei que foi um troço tão horroroso que eu larguei de mão, eu até esqueci. Essa Jane Eyre, eu fiquei com esse DVD aqui um tempão guardado, esse DVD aqui original, tá, Orson Welles lá com o Mr. Rochester. Fiquei um tempão, aí eu peguei e fui assistir, porque eu falei assim, não, tem o livro, né? Tem o livro, e fui assistir esse filme, o Jane Eyre, de 1943. É considerada a melhor adaptação do filme de todos os tempos. Por isso que eu tô falando, foi escrito o roteiro pelo Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo. Aí você pensa, né, caramba, mas os caras fazem adaptação, isso eu sei, eles fazem uma adaptação do livro, eles pegam o livro e fazem uma adaptação. Mas as adaptações realmente deixam muito a desejar. Se você é um indivíduo aí que de repente você encontra esse filme em streaming, não deixe de ler o livro, não deixe de pegar o livro. Ó. Tem essa da Charlotte Brontë, essa é da editora Landmark, e tem a tradução essa edição é bilíngue, tá? Não vá pelo filme, não se baseie um livro clássico pelo filme, não faça isso, porque os caras eles fazem, mesmo que se for o Aldous Huxley, que é um escritor tarimbado, que, poxa, imagina o que não fizeram com os livros dele, né, no cinema, né? Então, não faça isso. Essa edição aqui de 2010, bilíngue, tá? Ela tem a edição original, ela tem a Charlotte Brontë, Jane Eyre, em inglês, e tem em português. Quem quer ler em inglês, não precisa, obviamente, fazer igual eu, achar um livro na parada de ônibus. Não precisa disso. Você compra o livro e você tem a edição. Deixa eu ver se eu tenho o nome do tradutor aqui, que eu gosto sempre de deixar o nome do tradutor, né? Tradução e notas, Doris Goethems, editora Landmark, que é o mesmo do romance da Anne, que é esse aqui, ó, A Moradora de Wilderfair Hall. É o mesmo romance, mesma editora, edição bilíngue também. A curiosidade sobre esse Anne Brontë aqui é que eu vi por aí um monte de títulos diferentes, né? A Mulher de Wilderfair Hall, eu não sei o que.
Quer dizer, eu tô na dúvida. Eu não acredito. Essa Anne Brontë, ela escreveu esse livro aqui, mais um outro aí. Então eu acredito que nas traduções, os títulos, né, cada um veio com um. Então, cada um botou seu título, etc, etc. Então, esse aqui, A Moradora de Winterfell Hall, da editora Landmark, né? Editora Landmark. Edição bilingue, 2008. Esse aqui é 2010, esse da Jane Eyre. Então, beleza, ó. Charlotte Brontë, Jane Eyre. Se você gosta de um bom romance, se você gosta de um bom romance vitoriano, tá aqui, ó. Não vá atrás dos filmes, a não ser que você pegue o cinema, né, como mera diversão. Mas é diferente aqui o livro dos filmes. Provavelmente as 16 versões do filme, eles tiraram alguma coisa, puxa daqui, puxa dali, fazem umas brincadeirinhas com o livro, que realmente não tem nada, uma coisa a ver com a... Tirando aqui uma coisa, a essência pode até estar aqui, mas o livro realmente é sempre a melhor pedida. Se você quer um bom livro de literatura com história bem vitoriana, bem século XIX, Jane Eyre, Charlotte Brontë é a pedida, beleza, gente? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí. Se você já leu esse livro, comente, porque vale a pena pra caramba. E se você leu também o Morro dos Ventos Uivantes, né? Paciência, né? Parece que o pessoal só lê o Morro dos Ventos Uivantes, mas tem vida inteligente das irmãs Brontë, além da Emily Brontë, beleza? Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Curte o vídeo, hein? Não esquece de curtir, aperta o botãozinho aí. Valeu, tchau.